Resiliência em época de pandemia. Você já pensou no impacto de uma pandemia na saúde mental? Repentinamente, nossas rotinas da vida diária foram interrompidas. O afastamento social é fundamental para evitar a disseminação do vírus, mas, por outro lado, impõe um alto custo psicológico. A separação daqueles que amamos, perda de liberdade, incerteza sobre o status de doença e o tédio podem ter consequências importantes. Ressalta-se que essas consequências estão relacionadas à percepção de risco do indivíduo, não necessariamente ao risco real. Durante a epidemia de Covid-19 na China, foi realizado um estudo onde 54% dos participantes classificaram o impacto psicológico como moderado a grave, 16,5% apresentaram sintomas depressivos moderados a graves e quase 30% apresentaram sintomas ansiosos moderados a graves. Nesses períodos, sabe-se que é comum observarmos ansiedade, preocupação ou medo relacionados a sua própria saúde, o estado de saúde de outras pessoas que você pode ter exposto à doença, o ressentimento de que seus familiares e amigos podem sentir caso precisem fazer quarentena devido ao contato com você, monitoramento quanto a sinais e sintomas da doença, tempo de afastamento do trabalho e a potencial perda de renda e segurança no emprego, desafio para garantir os suprimentos que precisa. São outras reações típicas. Preocupação em poder cuidar efetivamente de pessoas sob sua responsabilidade, como crianças e idosos. Incerteza ou frustração sobre a duração dessa situação. Solidão com sentimentos de isolamento do mundo e dos entes queridos. Raiva, principalmente se você acredita que foi exposto ou pode ser exposto à doença devido à negligência dos outros. Tédio ou frustração relacionados à falta das atividades diárias. Pode ocorrer ainda insônia, alterações do apetite, sintomas físicos, uma vez que ocorre uma redução na percepção de saúde, podendo ocorrer agravamento dos problemas de saúde crônicos, aumento do uso de serviços de saúde devido ao medo de estar doente, comportamentos de risco à saúde, por exemplo, maior consumo de álcool, tabaco e outras substâncias, aumento dos conflitos familiares, agressividade, isolamento social, inclusive isolando-se das mensagens, ligações ou outras interações à distância, dificuldades de concentração, queda de produtividade. Sabe-se que cada indivíduo reage de uma maneira a situações estressantes. Todavia, há padrões conhecidos de resposta. Sabemos, por exemplo, que a maioria dos indivíduos é resiliente. Apesar dessa palavra ter ganhado destaque nos últimos anos, ainda é comum haver dúvidas sobre seu real significado. Originalmente, o termo resiliência foi usado nas ciências físicas, a fim de descrever a propriedade de um material retornar ao equilíbrio após sofrer pressão, sem quebrar ou se deformar. Apropriando-se dessa ideia de elasticidade e capacidade de adaptação diante de um estresse, o termo passou a ser empregado nas ciências psicológicas. Sendo assim, resiliência passou a retratar a capacidade de transpor a adversidade. A questão central é que, embora indivíduos resilientes possam apresentar algum grau de desregulação ou variação no seu estado psicológico, essas reações são geralmente breves e não os impedem de manterem um funcionamento em nível adequado. O termo resiliência costuma, portanto, ser distinguido de resistência. Resistência consiste na ausência completa de resposta ao estresse. Pesquisas sugerem que a resistência completa seja rara no caso de eventos graves, duradouros ou imprevisíveis, como as pandemias. Nessas situações, o mais provável seria o surgimento de uma disfunção situacional transitória. Sendo assim, a resiliência ocorreria quando os recursos disponíveis fossem suficientes para amortecer ou se opor aos efeitos do estressor, levando a um retorno do funcionamento adaptado à alteração do ambiente. A vulnerabilidade, por outro lado, ocorreria quando houvesse disfunção duradoura. Quanto mais grave, perturbador e surpreendente for o evento potencialmente traumático, mais fortes precisam ser os recursos a fim de criar resistência ou resiliência. As pesquisas que avaliam desastres indicam que o padrão mais típico de evolução
consiste em sofrimento praticamente universal nas primeiras semanas ou meses após o evento, apesar de apenas uma minoria apresentar critérios suficientes para o diagnóstico de alguma psicopatologia. Tais efeitos tendem a se dissipar ao longo do tempo, deixando apenas uma pequena parte dos indivíduos com prejuízo funcional crônico. A maioria dos indivíduos expostos a eventos potencialmente traumáticos é, portanto, resiliente. Atualmente, acredita-se que algum sofrimento é uma reação normal a um evento anormal. De forma simplificada, podemos citar 3 trajetórias possíveis ao evento potencialmente traumático. Resistência, que seria a ausência completa de resposta ao estresse, e como falamos, é raro. Resiliência. Alguns estudos de eventos traumáticos em geral sugerem que ocorra em 35% a 65% dos casos, e essa trajetória pode incluir sofrimento ou disfunção transitórios, seguido de involução, geralmente dentro de dias ou semanas. No caso de existência de disfunção, ressalta-se que essa é mínima, ou seja, o funcionamento continua próximo à normalidade. A vulnerabilidade, caracterizada por sintomas relevantes e disfunção, levando a um prejuízo na manutenção das obrigações. No caso da vulnerabilidade, essa pode evoluir de 2 formas: com a recuperação, ou seja, os sintomas e disfunções duram geralmente alguns meses, seguidos por recuperação gradual a um nível de funcionamento saudável, ou pode evoluir com uma disfunção crônica, mais raramente uma disfunção persistente que pode durar mesmo por anos. É mais comum em sobreviventes que apresentaram quadros graves de infecção com internações em UTI, no caso das pandemias. Relatos de países que já enfrentaram a ameaça do coronavírus há mais tempo, ou estudos realizados em epidemias anteriores, como Ebola, SARS, MERS, corroboram que uma minoria dos indivíduos desenvolve transtornos psiquiátricos, e dentre eles podemos salientar os transtornos de ansiedade, episódio depressivo maior, reação aguda ao estresse e transtorno de estresse pós-traumático. A prevalência do transtorno de estresse pós-traumático chegou a 20% entre profissionais de saúde na epidemia de SARS de 2003. Nos casos do desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, há necessidade de tratamento. Os grupos de maior vulnerabilidade são idosos ou indivíduos com doenças crônicas, crianças e adolescentes, profissionais de saúde, indivíduos com transtornos psiquiátricos prévios e pacientes do sexo feminino. Conforme mencionamos, a maioria dos indivíduos é resiliente. Consiste, portanto, em um processo dinâmico envolvendo a interação de fatores de risco e de proteção, internos e externos ao indivíduo, que atuam modificando o efeito desses eventos adversos. Enquanto determinados fatores promotores de resiliência tendem a ser estáveis ao longo do tempo, outros tendem a variar de acordo com a circunstância. Ou seja, de acordo com o momento, as pessoas podem ter maior ou menor probabilidade de serem resilientes. Por fim, embora seja fundamental estarmos atentos às consequências negativas dos eventos adversos, sabe-se que há pessoas que identificam mudanças positivas em suas vidas após a exposição a um evento traumático, como, por exemplo, maior apreciação da vida, definição de novas prioridades e mudanças espirituais positivas. O termo crescimento pós-traumático diz respeito à mudança psicológica positiva que pode surgir como resultado de um processo de luta frente à vivência de uma experiência traumática.